falar mais um pouquinho de determinante, retornando assim. Quer dizer, vamos ficar aqui em Rn, Cn. Então, o determinante é uma forma n linear alternada, né? Ou, vamos dizer assim, espaço vetorial E de dimensão n, também real ou complexo. Eventualmente o produto interno pode ser interessante, mas aqui em RNCN. Então, det do nosso espaço E vezes E, aqui, n vezes, no nosso corpo K, que aqui vai ser R ou C, esse E aí é o Rn ou Cn, então vai pegar o 1n e vai levar em determinante de 1 o n. Então, aqui eu estou pensando determinante não como algo associado a uma matriz ou uma transformação linear, mas a n vetores. A ideia é que ele é uma espécie de volume n-dimensional. Faz mais sentido em Rn, mas algebricamente não muda em outras situações. Então, com as propriedades a primeira é a n-linearidade. Quer dizer, uma coisa é multilinear se ela é função de, sei lá, k variáveis e é linear em cada variável. Isso significa que det de U1, se aqui na iésima, né, eu tiver o I mais T V, o N, considerar que tem um só em cada uma das outras, então isso daqui é igual a det de U1, o I, o N, mais T det de U1, V, o N. A propriedade 2, até tem que... Eu já falei nisso, mas vou falar de novo, né? Quer dizer, se o 1, o n, linearmente dependentes, então, determinante de 1, o n igual a zero. Isso daqui, na presença disso, né? Esse na presença desse, implica que se você trocar a ordem, troca o sinal. Quer dizer, isso aqui, né, 2, implica que o determinante de U1, U mais V, o N, quer dizer, se aqui na iésima você botar U mais V, aliás, botar assim, o I mais o J mais o I, até o N, isso daqui é igual a zero, tá? Porque tem 2 repetidos, dessa propriedade 2. Agora, a propriedade 1 me diz que eu posso escrever assim, né? Que esse negócio é igual ao det de U1, UI, o J, o N, mais, vamos dizer, 1 mais 2 aqui, né? Mais o determinante de U1, o J, o I, o N. Quer dizer, eu usei a propriedade 1 para abrir isso em 4 parcelas, e com a propriedade 2 eu descartei 2, porque tinha 2 caras repetidos, portanto era um LD. Então,
significa que o determinante de U1, o J, o I, o N é igual a menos o determinante de U1, o I, o J, o N. Tá? Então, se eu tiver esse ponto de vista geométrico de que vetores linearmente dependentes tem que fazer uma coisa que, moralmente é isso, só pode ter volume o cara com N caras, o paralelotopo formado por esses caras, que não seja degenerado. Então, quando eles são LD, degenera, vai dar zero. Então, é um ponto de vista geométrico, mas ele tem essa consequência algébrica, né, que é a troca de ordem implica na troca de sinal. Então, isso daqui, a gente costuma dizer então, que o determinante é uma forma N linear alternada. Alternada no sentido de que trocando a ordem, troca o sinal. Reciprocamente, se você supuser que trocando a ordem, troca o sinal, quer dizer, você tem que, se eu fizer o determinante de U1, o N, e sabendo que trocando a ordem troca sinal, eu posso escrever isso daqui. Porque aqui com a minha super velocidade eu troquei a ordem dos dois, vocês não viram, portanto trocou o sinal. Então eu troquei esse U com esse U, supondo, vamos dizer aqui, supondo que em vez de eu colocar aqui a propriedade, que esses caras serem LD, dá zero, eu poria a propriedade assim, né, que o determinante de U1, o J, o I, o N é igual a menos o determinante de U1, o I, o J, o N. Tudo aqui para todo I, todo J. Então, com essa propriedade daqui, no lugar dessa, eu teria automaticamente isso. E aqui eu posso usar uma propriedade que é a seguinte: o único número complexo que é igual a menos ele é zero. Então, se esse cara é menos ele, é porque ele é zero. Isso não vale, por exemplo, nos inteiros de módulo 2. Nos inteiros de módulo 2, 1 mais 1 é zero. Então, eu não poderia automaticamente passar dessa propriedade para essa. Porque agora, depois que eu provei que repetindo 2 dá zero, então se um for combinação linear dos outros, eu abro. Tá claro? Assim, se eu tiver aqui tiver uma coisa assim, na posição I, eu tiver um cara que é combinação linear dos outros caras, vai ser T1, o 1 mais T2, o 2 mais TI menos 1, o I menos 1, mais TI mais 1, o I mais 1, mais TN, o N. Eu abro isso usando a N linearidade, e aí eu vou ter N menos 1 parcelas, tirando os T's, em cada uma delas vai ter 2 repetidos, então vai dar tudo zero. Está claro? Quer dizer, que provar, vamos dizer, é equivalente dizer nos reais, nos complexos, né, dizer isso daqui, ou simplesmente dizer que repetindo 2 dá zero. Qualquer um dos 3 prova os outros 2. Esse último talvez seja o mais emocionante assim, mas é isso, você escreve um como combinação linear dos outros, na presença da N-linearidade. Então, do ponto de vista algébrico, é comum você dizer, não, então, no lugar dessa propriedade aqui, a gente supõe essa, trocando a ordem, troca o sinal. E aí você diz que o determinante é uma forma N linear alternada.
Vamos dizer, a terceira propriedade que vai caracterizar o determinante é que o determinante de E1 EN é igual a 1. E aí E1 EN eu tenho que estar... aqui é a base canônica. Em Rn e Cn eu sei quem é a base canônica. Se eu tivesse um espaço vetorial com produto interno, eu poderia escolher uma base ortonormal, mas ainda... Mas como é que eu escolho? Pois é, questão, para qualquer base ortonormal, será que vale? Bom, então a gente tem que rebolar um pouco. Na verdade, a partir daqui, a gente chegou à seguinte conclusão, né? Você escreve, se você escrever UI igual a 1I, a NI, isso na base canônica, né? Então, o determinante de U1, o N, você vai fazer abrir aquele negócio todo, e isso daqui vai ser o somatório sobre todas as permutações de N elementos de sinal de sigma vezes A1 sigma 1 AN sigma N. Ok? Por quê? Porque você pega isso aqui, isso foi esse N é esse N aqui. SN é o grupo das permutações de N elementos. Mateus me lembra, não sei se vocês viram, tem um filme meu antigo de uma mulher que tem um acidente e aí toda noite ela dorme e esquece o passado e começa a vida de novo no dia seguinte. Mas o Mateus veio na aula e ele não lembra nada da aula anterior. Mas ele estava ligado na aula anterior. Isso aqui, viveu intensamente, mas esqueceu tudo. Então, aqui foi... Bom, então melhor recordar um pouquinho, né? Foi como isso? Esse determinante, a gente fez o determinante, aí escreveu assim, ó, A11 é 1, mais A1N, aliás, N1 é N, vírgula, aqui tem A1I é 1, mais AN, J, né? Aqui, NJ é N, vírgula, A1N é 1, mais ANN é N. Tá? Se eu botar esses caras aqui, é isso. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou, vamos dizer, trabalhando aqui nas colunas, eu vou escolher um cara aqui. Aliás, aqui deveria ser, vou trocar aqui, né, para ficar mais de acordo com o que eu estou fazendo. Aqui vai ser A, sigma 1, A, sigma N, N. Aqui eu estou na coluna 1 e eu vou escolher um cara aqui. Na coluna 2 eu vou escolher um cara que não pode ser um dos que eu escolhi aqui, etc, etc. Então, na verdade, eu vou ter que escolher N caras diferentes, um em cada coluna. Então, quando ele está na coluna 1, o sobrenome dele é 1, mas o nome dele é sigma 1. Aí tem uma regra nesse lugar que se a família 1 escolheu sigma 1 como nome do seu filho, a coluna 2 não pode escolher sigma 1, vai ter que escolher um outro sigma 2. Então, assim você vai. Então, assim, todos esses produtos aqui.
Tá? Mas esses produtos, cada um deles, na verdade, vai sair assim, né? Vezes o determinante de E sigma 1 E sigma n. Tá? Porque aí eu vou escolher a linha sigma 1, tem o E sigma 1 aqui. Vai ser isso aqui, quer dizer, o produto disso vezes isso. Só que esse cara daqui, como trocando a ordem troca o sinal, né, essa permutação aqui é um produto, eu obtenho essa permutação como um produto de trocas, de transposições. Então, cada transposição troca o sinal. Então, esse cara daqui tem o sinal que é menos 1 elevado ao número de transposições. Só que eu provei, eu defini uma função, sinal da permutação, né, com aquele produto esquisito, lá, 2 produtos e tal, e provei que aquela coisa dava sempre 1 ou menos 1, e que quando eu fazia o sinal do produto de 2 permutações, quer dizer, da composta, dava o produto dos sinais. Então, quando eu escrevo uma permutação como produto de transposições, o sinal da permutação vai ser menos 1 elevado ao número de transposições. Então, isso aqui é exatamente o sinal de sigma. E aí eu tiro isso daqui. Na verdade, seria o sinal de sigma vezes o determinante de E1 ou EN, que é igual a 1. Mas é importante observar isso pelo seguinte, eu coloquei as propriedades 1 e 2. Repara que a propriedade 3 é só para definir uma unidade de volume. Eu defini que na base canônica media 1. Mas eu podia ter escolhido uma base qualquer e ter dito na base qualquer vai valer alfa. E aí eu escrevia os caras naquela base qualquer e eu ia ter exatamente isso, só que aqui ia ter alfa. Então, é interessante, né? Porque se eu tivesse, então, uma forma, digamos que eu pegue ômega n linear alternada e calcule isso daqui. Quando eu fizer a conta, eu vou ter exatamente isso. Isso aqui vai ser igual a somatório de sigma pertencente a Sn de, vou botar assim, A sigma 1, A sigma n, n vezes ômega de E sigma 1, E sigma n. Mas esse cara daqui vai ser sinal de sigma vezes ômega de E1 a n. Então, esse negócio todo vai ser igual, eu posso agora tirar esse cara daqui, ômega de E1 EN, e escrever vezes esse somatório disso daqui com esse sinal de sigma, que é exatamente o determinante. Entenderam isso aqui? Ó? Se eu botar esse em evidência, o que sobra é isso daqui. Que esse aqui sumiu, né? Então, isso daqui prova uma coisa fantástica, é que qualquer forma n linear alternada é um número vezes o determinante. E esse número é calculado
aliás, aqui não é det, é ômega, né? Ah, não, tá certo. Desculpa, det, o ômega está aqui. Tá? Quer dizer, se eu der uma forma n linear alternada a ômega, na verdade, é só uma coisa vezes o determinante. E essa uma coisa, o valor dela em E1 é n. Fantástico, embora, vamos dizer, qualquer pessoa com senso comum dirá, claro, você fez um negócio para definir o volume. Então, se é volume, não, volume é sempre o mesmo, só muda a unidade. Se eu tenho um negócio aqui que mede 10 metros cúbicos, o outro mede 20 metros cúbicos, se eu trocar metro cúbico por litro, né, então, era 10, né? Então, 10 mil litros, 20 mil litros. Mudou a unidade, todos os volumes são multiplicados pelo mesmo valor. Então, no fundo é isso. Quer dizer, a única coisa que você pode mudar é a unidade. Pode mudar, inclusive, para ela ser negativa. No caso complexo, você pode mudar para ser um número complexo. Isso significa o seguinte, se você olhar o espaço das formas n lineares alternadas, a gente acabou de demonstrar um resultado que é o seguinte, né, proposição se formas n lineares e não é, pode ser né? Pode ser chamar de lambda n de E. Então, esse cara daqui, ele é um espaço vetorial. Não sei se está claro. Você pega duas formas n lineares alternadas, são funções. Funções sempre podem ser somadas e multiplicadas por escalares. Qualquer função de x em R ou em C, o espaço das funções de x em R ou de x em C é sempre um espaço vetorial. Agora, formas n lineares alternadas, se você soma duas, ela é uma forma n linear alternada. Entendeu? Porque você tem a parte da, vamos dizer, você soma ômega 1 de U1, o N, mais ômega 2 de U1, o N. Se você multiplicar, vamos dizer, isso aqui chamado de ômega de U1, o N, a soma. Se você multiplicar aqui por T, nesse cara, aparece multiplicado por T aqui, sai os dois, portanto, vem para cá. Se você somar dois aqui, soma aqui, então, é um espaço vetorial. E eu estou dizendo que todos os elementos desse espaço vetorial são múltiplos de 1 cara. Então, o que a gente provou aqui, então esse cara é de dimensão 1. Quer dizer, toda vez que você achar, você fez lá as contas, então achou uma forma linear alternada, ela é um múltiplo do determinante. Tá? Então, eu vou fazer uma coisa lindinha, assim. Agora, posso fazer uma definição do determinante de uma transformação linear. Então, T de E em E linear. Vamos definir o determinante de T. Vamos fazer o seguinte, vou definir uma aplicação T, assim, de lambda n de E, lambda n de E, que vai levar U1
Vou definir, na verdade, T assim, não, vou chamar de ômega T. O N e determinante de T de 1, T de N. Tá, eu tô pegando, em vez de eu olhar o volume aqui, eu aplico T em cada um, quer dizer, eu tenho aqui, né, o 1, o N, aí eu aplico T, aí esse aqui é o T de 1, T de N, e em vez de eu medir esse, eu meço esse. E observa que se eu somar dois aqui, eles somam aqui e sai bonitinho. Se eu multiplicar por escalar aqui, multiplicar por escalar aqui. Então, a linearidade de T garante que essa coisa, essa ômega T, é N linear alternada. É porque o determinante é N linear alternado já. Na verdade, eu poderia fazer mais, né? Em vez de fazer o determinante, na verdade eu vou fazer isso aqui, isso aqui, na verdade eu escrevi errado, né? Vamos escrever assim, isso aqui é de EN em K. E vou fazer assim, vou fazer mais geral. Pega ômega, N linear alternada. Pega uma forma ômega linear alternada. Aí você define uma ômega T que faz isso. Em vez de medir por ômega, mede por ômega, mas não esses caras, mede os T's deles. Essa transformação, agora a minha T é uma transformação de lambda N de E em lambda N de E, que a cada ômega associa ômega T. Essa T manuscrito, ela é uma transformação linear desse espaço nele mesmo. Tá? Não tem nada de misterioso, porque se você somar duas ômegas, as duas vão aparecer somadas aqui, multiplicar por escalar, então isso aqui é linear. Mas acontece que esse espaço aqui é de dimensão 1. Quando eu faço a transformação linear de um espaço de dimensão 1 nele mesmo, essa transformação obrigatoriamente é a multiplicação por alguma coisa. Então, existe um número alfa tal que T de ômega igual a alfa ômega para todo ômega esse número alfa é o determinante de T. O que é esse alfa? O que é esse alfa? Significa que se eu pegar ômega T de U1, UN, que é ômega de T de U1, T de UN, esse cara obrigatoriamente é igual a alfa ômega de U1 UN. Tá, vou passar isso por aqui. Então, está dizendo o seguinte, ó, que se eu pego qualquer forma de medir volume no meu espaço, chama ela de ômega. Aí, se eu medir a imagem, dá um alfa vezes a medida original, esse alfa não depende da forma de medir. Tá? Quer dizer, que é o determinante? O determinante é isso, a transformação linear pega um cara, um objeto aqui,
transforma num outro objeto aqui, e o volume dele, dividido pelo volume desse, é uma propriedade da transformação linear. E você pode medir como você quiser, porque, na verdade, todas as formas de medir são iguais, a menos de uma mudança de unidade. Então, você, em vez de pegar o determinante, pega uma forma de medir qualquer, faz isso, e você tem que o determinante de T vamos dizer assim, se ômega é não degenerada, vamos dizer, se ômega de U1, UN diferente de zero, o determinante de T é igual a ômega de T de U1, T de UN dividido por ômega de U1, UN. É isso que essa conclusão aqui diz. Tá beleza? Essa é o determinante 3 da aula passada. Exatamente. Quer dizer, então agora eu tenho o determinante 1, que é aquela forma de medir volume, uma forma linear alternada. O determinante da matriz é simplesmente aquele número que aparece. Quer dizer, o determinante 1, eu digo, ele é uma forma n linear alternada que vale 1 na base canônica. Os caras na base canônica orientados normalmente. O determinante da matriz é aquela fórmula que eu achei. E o determinante da transformação linear é isso aqui. Obviamente, se eu escolher, eu tenho uma forma e vetores, isso daqui independente de qualquer de ômega. Então eu escolho o determinante e é 1, é 2, é n. Se eu escolher o determinante é 1, é 2, é n, isso aqui dá 1. Isso daqui dá o determinante de T de 1, T de n, que é exatamente a mesma fórmula. Tá? Quer dizer, T de A1, T de AN. Né? Tá? Então, se eu fizer a matriz cujas colunas são T de A1, T de AN, dá tudo a mesma fórmula. Então, eu tenho 3 definições com as quais eu posso jogar, e todas batem naquela história lá. Esse aqui é bom porque o determinante do produto sai como produto dos determinantes aqui facilmente. Né? Quer dizer, você faz T de E em E, vou botar T assim, T, bota S de E em E, e aí você olha para o determinante de ST. Bom, está claro, né, que se a transformação não for objetiva, o determinante é zero. Porque isso aqui, esses caras vão ser sempre linearmente dependentes, sempre vai dar zero. Tá? Então, se uma das duas aqui não for objetiva, esse determinante é zero e o produto de determinantes é zero. Então, supõe que as duas são objetivas, para ficar mais simples. Né? Então, aqui você vai ter o determinante de ST vai ser igual ao determinante de T de ST é 1, ST é N sobre nada, né? Sobre determinante de 1 é N. Mas você pode escrever assim também, né? Pode ser o determinante de ST é 1, ST é N dividido pelo determinante de T de E1, T de EN. Esses caras forçosamente são linearmente independentes. Aliás, eu vou só vezes o determinante de T de E1, T de EN.
Agora, esse daqui, ó, fazendo o 1 igual a t de E1, o n igual a t de En, isso aqui é o determinante de S. E esse daqui é o determinante de T. Então, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Isso aqui é só uma, isso tudo que eu falei aqui é uma versão sofisticada daquela coisa 2x2 que a gente fez no começo. Que eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando aqui, estou pegando E1, E2, T de E1, T de E2, S de T de E1, S de T de E2. Então, estou dividindo essa área por essa, dá o determinante de S, que tem S. E essa área por essa dá o determinante de T. Uma coisa importante que sai também do nossa construção toda é que o determinante de N vetores é zero, se e somente se eles são linearmente dependentes. Porque, olha só, o que a gente mostrou, na verdade? Que se você conhece o determinante numa base, se você conhece a forma N linear, você conhece ela numa base, você conhece ela em todos os vetores. Tá certo? Se você tem assim, epsilon 1, epsilon n, base de E, aí você escreve todo mundo naquela base, e o determinante, no final das contas, sai em função do determinante naquela base. Ou até a transformação N linear. Não estou achando que está claro. Ó. Bom, primeiro, isso aqui está tudo bem? É que aqui eu usei uma coisa que isso aqui é diferente de zero. E é diferente de zero por quê? Porque eu disse, bom, o caso em que uma das duas não seja objetiva é trivial. Então, posso supor que as duas são objetivas, então isso aqui, esses caras aqui são linearmente independentes. Mas nas nossas hipóteses, só diz que se eles são linearmente dependentes, a forma é zero. Mas, observa o que a gente tem aqui. É o mesmo desenvolvimento que a gente fez desde o começo. Se você tem essa base aqui, e você tem ômega, N linear, alternada. Então, você escreve ômega de A11, epsilon 1, mais AN1, epsilon n, vírgula, A1n, epsilon 1, mais ANN, epsilon n, e aí você abre tudo, né? E isso é somatório em sigma pertencente a Sn do sinal de sigma a sigma 1, a sigma n, ômega de epsilon 1, epsilon n. Então, se você conhece isso, você conhece isso. Se isso for zero, todos esses vão ser zero. Então, se você tem uma forma N linear que não é identicamente nula, necessariamente, calculada em qualquer base do seu espaço, vai dar diferente de zero. Porque se uma fosse zero, seria zero em todo mundo. Então, como o determinante não é zero na base canônica, ele não é zero em quaisquer N vetores da LI. Então, em particular, né, a matriz é invertível, se e somente se, seus vetores coluna são LI. E é se e somente se, o seu determinante é diferente de zero.
Aliás, também, como determinando o produtos determinantes, você também poderia argumentar por aí, né? Porque a matriz vezes a sua inversa da identidade. A identidade, obviamente, o determinante dá 1. Então, tranquilo também. Tem um negócio assim, o determinante da transposta, o determinante da transposta igual ao determinante é uma coisa que, esse é mais algébrico, né? Porque o determinante da transposta, ele é o quê? Ele vai ser igual ao somatório em sigma pertencente a Sn, você vai escolher aqui assim, né? Então, sinal de sigma, né? A1, sigma 1, AN, aliás, A1, tá certo, né? Você escolhe um cara aqui, tá? Será que dá para provar claramente que é igual a isso aqui? Não, tem que ser uma coisa mais... Não, porque a transposta é só você pegou esses caras e botou assim, né? Então é como se, em vez de você escolher um cara em cada coluna, é como se você escolhesse um em cada linha. Então a fórmula é essa. Vou deixar como exercício. Eu acho que a dica, assim, você tem que fazer o sigma percorrer Sn, né? Talvez você pudesse fazer, em vez de sigma percorrer Sn, fazer o sigma menos 1 percorrer Sn. Uma ideia, assim. Tem várias coisas que você prova aqui com... Então, a observação é a seguinte, a propriedade que o determinante do produto é o produto dos determinantes é uma propriedade geométrica. Eu provei com uma ideia geométrica. A propriedade que o determinante da transposta é igual ao determinante da transformação é algébrico. É um truque algébrico aqui em cima. Que me parece isso. Se você trocar sigma por sigma menos 1, dou essa dica. Pense aí. Isso bom, determinante se você trocar a matriz pela conjugada, o determinante dá o conjugado, né? Então, se você tem uma matriz unitária, sabe o que é uma matriz unitária? Matriz ortogonal? Matriz ortogonal, vocês sabem? E unitária também, né? Então, quando você tem uma matriz ortogonal em Rn, né? Se você tem U transposta igual a identidade, então determinante de U transposta é igual a 1. E aí, como determinante de U ao quadrado vai ter que ser 1, então, uma matriz ortogonal, o determinante dela tem que ser mais ou menos 1. Quando é unitária,
aí é assim, né? Tá? Quando é unitária, é transposta conjugada, né? Tá? E aí você tem o determinante de U, o determinante dessa daqui. E aí isso não é mais o determinante de U ao quadrado, mas esse daqui é o determinante de U, e esse daqui é o determinante de U conjugado, igual a 1. O que significa que o determinante de U é um cara no círculo unitário dos complexos. Tá? Aliás, a operação de conjugação, você já deve ter reparado, de tomar transposta conjugada, tem tudo a ver com pegar o barra, né, se você, transformação que leva A em A estrela, vamos dizer que seria a transposta conjugada, né, é semelhante à operação que nos números complexos leva Z no conjugado complexo. A matriz transposta conjugada, quer dizer, você transpõe e as entradas são complexas, então você pega o conjugado de cada um. A matriz conjugada seria, você pega só os conjugados. Né? Tá? Bom, então, é coisa assim. Sabemos algumas coisas, né? Que horas são? Hã? 2 horas? Então temos 1 hora, podemos falar de alguma coisa assim. Vamos falar da decomposição em valores singulares, então. Precisa falar de alguma coisa assim. Então, que é, vamos dizer, costuma ser chamado de SVD. Hã? É Singular Value Decomposition. Eu tenho uma esperança agora com esses negócios, esses tradutores simultâneos e tal, que esse negócio de saber inglês vai cair de moda. Aí essa viadagem chamar de SVD e tal, que vai ser meio desnecessária. Mas, lembrando, então eu vou me colocar assim, eu tenho a transformação T de Rn em Rm. Vou começar lembrando o que a decomposição em valores singulares significa, né? No caso R2 para R2. Né? Se você pegar aqui a base canônica, você fica com uma coisa assim. E o quadro é esse. Essas aqui eram para ser paralelas. Esse é o descanso da casa da vovó. Sabe aquele descanso de aço inox que bota nas panelas? Então, só que ele não estica assim, né? Mas é isso. Então, a transformação linear é isso. Mas a decomposição em valores singulares é só uma observação de que se você se permitir dizer não tem horizontal e vertical, simplesmente escolher uma base ortonormal aqui com mais liberdade, você pode rodar essa base ortonormal aqui até a sua imagem, né? Quer dizer, você pode chegar a uma situação em que você escolhe uma base ortonormal aqui e aqui, para uma certa outra base ortonormal, a figura
é essa. Vou fazer assim. Vou pegar aqui os eixos. Aqui os eixos. Quer dizer, não é perfeito, mas é muito bom, né? Quer dizer, aqui você fica com esse cara, esse camarada daqui, ele vira esse aqui, e esse camarada aqui, está meio fora de escala, né? Assim. Esse camarada aqui vira esse aqui. Então, aqui você tem V1, V2, e aqui você tem aqui, na verdade, se você pegar uma base ortonormal aqui, ela seria assim, né? Então, aqui você tem, vou pegar minha base ortonormal aqui assim, né? Aqui você teria um certo U1 e aqui você teria um certo U2, unitários ortogonais. E aqui, esse cara daqui, não vou chamar esse, vou só trocar um pouquinho aqui. Esse cara daqui é sigma 1, U1, e esse daqui é o sigma 2, U2. E aqui é mais assim. Eu fiz questão de fazer assim para mostrar que eu não posso fazer o milagre dessa transformação passar a preservar a orientação se ela não preservava originalmente. Mas eu posso escolher uma base ortonormal aqui, de maneira que, e outra aqui, né, de maneira que o primeiro cara daqui é elevado no múltiplo do primeiro daqui e o segundo daqui é elevado no múltiplo do daqui. E eu ainda posso me dar o luxo de escolher esses múltiplos positivos e ir do maior para o menor. Tá? Isso meio que é ligado a uma coisa em estatística chamada análise de componentes principais, que é você pega os seus dados lá, pega a média, o valor esperado, subtrai, e aí você fica com vetores que estão centrados na origem. E aí, você olha, eles estão mais ou menos, eles podem estar alongados em uma certa direção. Então, quando você olha assim os seus vetores, você está dizendo, bom, aqui é a direção principal. Quer dizer, os meus vetores têm, pensando numa matriz, eles têm a primeira componente, é a maior, é a que mais contribui para a norma do vetor. A segunda é a segunda melhor e tal. Então, quando você olha para o vetor assim, você olha a norma do vetor, no caso, é o desvio padrão. Então, você pensa assim, bom, quem é que mais contribui para aumentar a variância aqui? A primeira componente, a segunda e tal. Aí tem umas componentes que não pesam muito, você pode eventualmente jogar fora. Mas aqui eu não vou fazer, não vou me preocupar com isso agora, vou só me preocupar com essa possibilidade geométrica de eu escolher uma base ortonormal aqui e outra aqui, de maneira que isso aconteça. Na verdade, o teorema tem uma parte que é só um ajeitamento para ele valer também de Rn em Rm, quando N e M são diferentes e quando, eventualmente, essa transformação possa ter um núcleo diferente de zero. Então, ele é absolutamente geral. Mas vamos fazer a questão, o ponto central dele é supor que a transformação é de dois espaços de mesma dimensão e ela é bijetiva. Tá? Então, vamos dizer, o
o núcleo, o teorema principal é esse. Você imagina assim, tem T de E em F, E e F são espaços vetoriais reais com produto interno. Vou botar dimensão de E igual a dimensão de F igual a N e T isomorfismo. Quer dizer, é uma bijeção. Então, dentro dessas hipóteses, você pode dizer que existem. Então, existem bases ortonormais V1 ordenadas, tá? V1 Vn de E, U1 UN de F, e números sigma 1 maior ou igual tais que T de VI igual a sigma I, UI, para todo I. Então, tem uma base ortonormal de E, uma base ortonormal de F, e a transformação simplesmente está pegando o I e está levando em sigma I, VI, um sigma positivo. A ideia da demonstração... Eu fiz para vocês uma demonstração no caso 2x2, tem um filme, recomendo que vejam de novo, é bonitinho, e desafio vocês a provarem, a fazer uma generalização dessa demonstração para a dimensão N. Como eu não sei fazer essa generalização, eu vou fazer outra demonstração, que tem um outro filme, mas que está baseada na seguinte ideia: quando você faz a transformação, você tem aqui a bola unitária, o círculo unitário. Oi. De E. Aqui. D. E. Tá? Então, o que vai acontecer? Você tem esses caras assim, e eles vão se transformar em alguma coisa assim, né? Tá legal? Quer dizer, vai ser um elipsoide aqui. A ideia da SVD é que você transforma essa bola numa elipsoide e que esse primeiro cara daqui é o eixo maior. Ele é o eixo maior. Em seguida, então, primeira coisa, como é que eu vou achar o eixo maior? Esse cara daqui, ó, esse cara daqui corresponde ao máximo. Vamos pegar aqui, chama esse cara aqui de S. Aqui você tem V, T de V. Máximo com V pertencente a S de A de V, A de V. Ah, não, é T, né? Na versão matricial é A de V, A de V. Eu pego T de V, percorro, faço V andar aqui e tenho que achar o máximo.
Então, isso é um teorema que exige a propriedade que o Fábio já mencionou, certamente, né, que quando você tem um fechado limitado em Rn, uma função contínua, ela atinge o seu máximo nesse conjunto, certo? Então, aqui você tem exatamente a bola unitária, a esfera unitária, um fechado limitado em Rn, essencialmente, o meu espaço é essencialmente um Rn. Então, essa função que é contínua, claramente contínua, vai atingir um máximo. Então, a demonstração vai ser isso, né? Vamos pegar assim, não sei se eu... Então, vamos fazer isso, ó. Demonstração. Seja S igual ao conjunto dos V pertencentes a E, tais que VV igual a 1. Considere F de S em R, que a cada V associa T de V, T de V. Eu posso pegar o máximo, posso pegar o mínimo. É que para o máximo eu tenho que usar alguma coisa de derivada. No mínimo, talvez eu nem precise usar a derivada. Vou fazer a demonstração pegando assim, em vez de pegar o máximo, eu vou pegar o mínimo de F. Tá? Então, seja Vn pertencente a S, tal que F de Vn igual a mínimo F de V. Então, eu vou fazer a figura. Fazer um desenho, né? Está aqui S e está aqui T de S. Aí eu achei aqui o meu V. Aqui é o T de V. É o Vn, né? T de Vn que vai ser chamado, vai ser sigma n o n, quer dizer, eu divido... Ele não é zero, eu posso dividir pela norma dele. Agora, observa o seguinte, todo mundo aqui é acima, o valor está acima desse valor aqui. Se eu pegar a reta tangente aqui, pegar uma reta tangente, na verdade, posso pegar todo o plano tangente, né? Qualquer tangente, se eu olhar para esse cara daqui, vamos pegar o seguinte, vamos pegar aqui, então pega aqui um vetor perpendicular, acho que eu vou aumentar essa figura, né? Aqui o meu Vn, pega um cara qualquer aqui, como é que eu vou chamar esse cara? Um W aqui, perpendicular a Vn. Aí esse cara daqui vai ser Vn mais TW. Se eu olhar aqui assim, F de Vn mais TW é isso aqui. Então, é positivo, né? Porque o produto escalar, né? Essa F é sempre positiva. E se eu pegar esse cara daqui, repara, para eu passar daqui para cá, eu multiplico por um número maior que 1. Então, quando eu fizer o F desse cara, é maior que o F desse. Tá certo? Quer dizer, se eu fizer T maior que 1, se eu fizer F de
T qualquer coisa, né? Isso daqui vai ser o quê? T de TU, T de TU, que é igual a T2, T de U, T de U. Posso até botar isso aqui assim, né? Então, esse cara daqui, o valor F desse cara daqui, é maior que esse daqui, mas esse é maior que esse, porque esse aqui é o mínimo. Então, é maior ou igual que F de Vn. Eu posso agora usar até coisas do... vamos dizer assim, eu posso usar derivada aqui, né? Mas eu posso também dizer isso. Ó. Isso daqui está me dizendo o quê? Ó? Mas esse cara daqui, minha fórmula é essa daqui. Então, isso daqui é T de Vn mais 2 T de Vn, T de W mais T2, T de W, T de W. Eu estou dizendo que em todos os pontos dessa reta, a F é maior do que aqui. Então, eu tenho só que procurar o mínimo. Qual é o T que me dá o mínimo dessa função aqui? Ou simplesmente dizer, bom, a derivada dessa função aqui, no mínimo, bom, o mínimo em T igual a zero, né? O mínimo em T igual a zero, então a derivada disso em zero dá zero. Então, se eu derivar isso em zero, vai dar 2 T de Vn, desculpa, T de W. Porque isso daqui vai dar 2T, vai ser zero, esse aqui morreu. Quer dizer, se eu fizer a função alfa de T igual a F de Vn mais TW, estou fazendo essa função aqui, alfa de T. Isso aqui é uma função de segundo grau em T. Então, eu sei que ela tem um mínimo em zero. Então, alfa' de zero é igual a zero. Mas esse cara daqui é 2 vezes T de Vn, T de W. Não, a função é função de T. O Vn está fixo, o W está fixo. Então, derivei em função de T, tá? Porque eu não decorei aquelas coisas do mínimo do trinômio de segundo grau. Coitado do meu sobrinho, já falei para vocês, né? Teve que decorar. Fez um curso até prestigiado, tudo. Teve que decorar aquela merda. Bom, paciência. Então, eu derivei isso aqui, e como o mínimo é em zero, a alfa' de zero é zero. A alfa' de zero é isso daqui. Então, olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, que se eu pegar qualquer W perpendicular a Vn, o T de Vn e o T de W são perpendiculares. Então, o T de W está aqui, tangentão aqui, assim também, ó, perpendicular aqui. Então, eu peguei esse cara e o espaço ortogonal a ele, onde vivem os Ws, todos os caras daqui vão ser levados perpendiculares a esse, então vão estar aqui assim. Então, moral da história, o que eu mostrei? Bom, deixa eu apagar um pouco aqui, né? Provei o seguinte, ó, que se S é igual ao conjunto dos V pertencentes a E, tais que VV igual a 1 e Vn é igual N pertence a S, é tal que
f de v igual a mínimo em Vn, v pertencente a S de f de v, com f de v igual a t de v, peguei esse cara aqui. Então é o seguinte, o espaço é n-1, que é igual ao conjunto dos v pertencentes a E, dos W, vou botar aqui, dos W pertencentes a E, tais que W, escalar Vn, igual a 0, é elevado por T em Fn-1 igual ao conjunto dos... Pô, agora eu tenho UVW, que letra que eu vou usar? Sei lá. Bom, paciência, vou chamar dos W aqui também, pertencentes a F, tais que W, escalar F, T de Vn é igual a 0. Tá? Quer dizer, a minha figura diz o seguinte, ó, que eu provei foi, eu peguei isso aqui, aí achei aqui o Vn, aqui é o T de Vn. Pega o espaço ortogonal aqui, é n-1, ele é elevado no espaço ortogonal aqui, Fn-1 pela T. Isso garante que eu provei o teorema por indução. Por quê? Porque em dimensão 1, não tem nada para provar, né? Eu peguei uma coisa de dimensão 1, levei uma coisa de dimensão 1, objetivamente, peguei uma base ortonormal aqui, que é um cara de tamanho 1, a imagem dele é um cara aqui diferente de 0, é um múltiplo de 1. Então, dimensão 1 não tem nada. Agora, se eu sei que o teorema vale em dimensão n-1, eu faço isso em dimensão n, aí eu acho o Vn aqui. T de Vn, esse cara daqui vai ser sigma n o n, é só fazer o n igual a 1 sobre norma de T de Vn, que é diferente de 0, T de Vn. Então, mandei esse nesse. Agora, o espaço ortogonal a esse é elevado por T no espaço ortogonal a esse. Como eu estou em dimensão n, esse cara é de dimensão n-1, esse é de dimensão n-1, e eu tenho a bijeção entre os dois. Porque se esse cara é elevado nesse, a minha função é injetiva, então está levando esse cara injetivamente aqui. Só que a dimensão aqui é n-1, a dimensão aqui é n-1, então é bijeção. Beleza? É isso? Então eu tenho uma bijeção desse espaço nesse espaço aqui. Agora, a versão, se eu provei o teorema para a dimensão n-1, aqui tem uma base ortonormal e outra base ortonormal que fazem o resto. Então, é isso. Esse é o teorema. Tá? Repara que posso dar um bis se vocês baterem palmas, qualquer coisa assim. Então, eu estou dizendo assim, o teorema tem uma demonstração óbvia. Tá? Não sei se ficou óbvia para vocês, não estou falando do bis no sentido de, se vocês não tiverem entendido direito, eu posso explicar, mas você pega a esfera unitária aqui e diz, ela vai virar um elipsoide. Os caras que eu estou procurando são os eixos principais desse elipsoide. Eu posso começar do maior para o menor, ou, como eu preferi aqui, comecei do menor para o maior. Por quê? Porque se eu pegasse aqui o maior, aí eu pegava a reta aqui, aí o que eu ia garantir? Eu ia garantir que o valor da função aqui era maior que a função aqui.
mas aí eu não podia garantir que esse cara era máximo nessa reta. Então, por isso que eu peguei o mínimo. Mas, basicamente, foi isso. Está na cara que os caras que eu tenho que pegar, ou eu pego como primeiro cara o máximo dessa função, ou eu pego como primeiro cara o mínimo dessa função. E o que eu tenho que mostrar para a indução funcionar é, uma vez que eu achei esse cara, os outros estão no espaço perpendicular a ele. Aqui e aqui. Então eu tenho que mostrar, achei esse cara elevado nesse, eu tenho que mostrar que o espaço perpendicular a ele é elevado ao espaço perpendicular a esse. E isso simplesmente eu não tenho que fazer nada, só tenho que fazer a conta. Tem que verificar que o fato desse cara aqui ser mínimo implica que os perpendiculares a ele são levados aos perpendiculares a esse. E aí o teorema cai por indução. Então, é um teorema fácil, vamos dizer. A única coisa, vamos dizer, que eu usei aqui, bom, usei um resultado importante. Teorema de existência não tem jeito. Ou você, mesmo que você mostre a fórmula por radicais, só quem prova a existência de raiz de 2 é a propriedade do supremo, ou que a sequência de Cauchy converge, que você precisa de uma propriedade forte dos reais para provar que alguma coisa existe. Tá? Então, no caso, estou usando o fato de que uma função contínua num compacto em Rn atinge seu valor máximo, seu valor mínimo. Feito isso, eu fiz, derivei uma função de segundo grau. Mas, principalmente a ideia, essa ideia de que você tem que achar esse cara e depois você tem que rezar para o espaço ortogonal a ele ser ortogonal aqui. Oi? Não, você pegou esse, achou esse. Ah, então esse é o seu último. Agora tem o espaço ortogonal aqui. Agora, tudo bem, você já tem uma subrotina que executa o negócio de dimensão n-1. Então, você fecha os olhos e aperta o botão. Quer dizer, aqui vai acontecer a mesma coisa. Aqui tem uma esfera de dimensão n-1 que é elevada num elipsoide de dimensão n-1. E aí, agora, você vai pegar o menor aqui, que é o segundo menor, na verdade. Então, essa minha demonstração, por indução, ela vai crescendo. Você pega o menor, depois... vale a pena, vamos dizer, esse é um teorema importante, vale a pena saber a demonstração dele. É matemático, tá, né? Entender. E aí, isso significa, né, o seguinte, em termos matriciais, né, significa que se você pegar a sua transformação e escrever a matriz em que o cara que entra escrito na base, né, vamos dizer, V1, Vn de E, e o 1, o N de F. Então, ele entra escrito nessa base e sai o T dele escrito nessa. Então, a matriz da transformação é sigma 1, sigma n com 0, 0 aqui. Tá? Por quê? Porque ela pega o V1 e leva em sigma 1 o 1, o V2 em sigma 2 o 2, sigma n o n. Mas isso é trabalhando com bases diferentes. O que dá isso em termos de base canônica? Isso aqui, repito, pega o cara escrito nessa base e entrega T dele nessa base. Tá? Quer dizer, se você entrar aqui com o cara assim, que é x1 V1 mais xn Vn, ele vai te entregar o quê? Ele vai te entregar sigma 1 x1, sigma n xn, que significa sigma 1 x1 U1 mais sigma n xn o n. O que é isso? V1, T de V1 é sigma 1 U1. Quer dizer, isso aqui é x1 T de V1
xn t de Vn. Tá? T de V1 é sigma 1, 1, T de Vn é sigma n. Então, só que esse cara aqui, vamos chamar essa base aqui de alfa, essa aqui de beta. Então, entrou esse cara aqui escrito na base alfa, saiu esse cara aqui escrito na base beta. Tá? Esse aqui é só para você, estou botando a chave do código aqui, para você entender melhor, né? Bom, mas eu vou receber um cara na base canônica. E vou entregar um cara na base canônica. Afinal, né, os fornecedores, os compradores, todos trabalham na base canônica. Então, eu tenho que pegar o cara na base canônica e escrever nessa base daqui. Essa base é ortonormal. Então, e aqui, depois, ó, o cara escrito nessa base, né, quando você tem sigma 1, 1 mais sigma n, o n, isso aqui é simplesmente, né, você fazer o 1, o n, botar aqui e multiplicar por sigma 1, sigma n. Né? Quando você pega a matriz que bota o 1, o n nas colunas, você tem isso daqui. Tá? Então, quando ele te entregar essa coisa aqui, você simplesmente multiplica por essa matriz. Tá? Porque esse cara aqui, na verdade, né, ele vai sair sigma 1 x1, mas ele é sigma 1 x1, 1. Tá? Então, você vai botar aqui no final, ó, essa matriz aqui, né? O 1, o n, tá? Onde essas colunas aqui são esses vetores escritos na base canônica. Então, isso pegou o sigma 1 x1. Esse aqui vai entrar... Vamos dizer, se tivesse aqui x1, xn, né, se eu multiplicasse isso daqui daria essa matriz aqui, U, e aqui eu teria sigma 1, x1, sigma n, xn. Isso aqui seria sigma 1 vezes x1, 1, sigma n, xn, u n, que é o que eu quero. Agora escrito na base canônica. Só que esse cara daqui tem que estar escrito na minha base beta. Então, na verdade, eu não posso botar ele aqui, porque o cara que eu recebi o meu x1, xn, mas esse cara daqui significa x1 é 1, mais xn é n. Então, eu tenho que escrever x1 é 1, mais xn é n na base canônica. Eu sei o contrário, ó, eu sei que se eu pegar o seguinte, se eu pegar y1v1 mais yn/vn, se eu quiser escrever esse cara na base canônica, isso é só fazer o seguinte, né? Y1, o v1 na base canônica, mais yn/vn na base canônica. Então, se eu multiplicar um vetor pela matriz V, V é a matriz V1, Vn. Tá? Esses caras estão escritos na base canônica. Se eu multiplicar um cara por essa matriz, se esse cara estava escrito na base dos V's, na base alfa, ele sai escrito na base canônica. Mas eu quero o contrário. O contrário é multiplicar pela inversa. Tá? Quer dizer, eu pego esse cara escrito na base canônica e transformo na base dos V's. Então, eu tenho que multiplicar pela inversa dessa matriz. Está claro isso? Quer dizer, se eu tenho uma matriz que pega o cara escrito na base alfa e escreve na base canônica, se eu pegar o cara escrito na base canônica para escrever na base alfa, eu multiplico pela inversa. Só que aqui é uma base ortonormal. Essa matriz é ortogonal, a inversa é transposta. Então, eu boto aqui
a V transposta. E aí, simplesmente o que eu obtenho é o quê nessa história, então? Que a matriz de T, que pega o cara na base canônica e entrega o T dele na base canônica, se escreve como essa matriz diagonal, só que eu boto de um lado a transposta de uma matriz ortogonal e do outro uma outra matriz ortogonal. Tá? Quer dizer, você poderia dizer, então, o seguinte, se você tem uma matriz A qualquer, ela dá uma transformação linear. A é a matriz da transformação linear na base canônica. Então, eu sempre posso pegar a minha A e escrever assim, ela vai ser U sigma V transposta, onde sigma é uma matriz assim, diagonal, com termos positivos na diagonal e decrescentes em ordem de tamanho. Essa é a forma matricial ponto 1 da SVD, no caso bijeção. Está claro? Quer dizer, isso aqui é a transformação linear, é a matriz dela na base canônica. Então, se escreve assim. Então, você sempre pode decompor qualquer matriz invertível, você pode escrever assim. Agora a questão, e se ela não for invertível? Também pode, é só uma pequena alteração. Que horas são? 2h40. Bom, deve dar. Se ela não for invertível, eu tenho o teorema do núcleo da imagem. Né? Então, agora pensa assim, T de Rn em Rm, linear. Linear qualquer agora, em qualquer. Tá? Não importa se ela é invertível, se não é invertível, se ela é feia, bonita, loura, morena, amarela ou azul. Tá? Não importa. Acontece o seguinte, teorema do núcleo da imagem. Teorema do núcleo da imagem, versão ortogonal. Quer dizer, eu sei o seguinte, está aqui o meu Rn, está aqui meu Rm, está aqui o zero, está aqui o zero. Então, eu tenho um cara aqui que é o núcleo, que vai ser... Eu gostava dele amarelo. Poxa, não tem um giz amarelo aqui, então ele vai ficar cor-de-rosa. Tá? Aqui tem o núcleo de T. Esse cara aqui é o núcleo de T. Tem um zero branco aqui. Aí, esse cara todo vai ser levado em zero. E eu posso pegar o ortogonal a ele, o núcleo T ortogonal é o espaço gerado pelas linhas da minha matriz. Não importa. Esse cara daqui, ele é levado bijetivamente na imagem, por T. Então, aqui tem a imagem de T. T pega esse cara branco e leva bijetivamente nesse cara branco. E aqui eu posso me dar o luxo de pegar e botar um ortogonal a ele aqui também. Imagem de T, ortogonal. Então, ó, desse cara daqui, nesse cara daqui, eu tenho uma bijeção linear. Então, eu posso aplicar o teorema anterior. Quer dizer, eu posso fazer o seguinte, T do núcleo de T ortogonal na imagem de T é bijeção, isomorfismo.
Então, tem uma base ortonormal aqui, uma base ortonormal aqui que resolve o meu problema. Então, pega assim, existe V1, sei lá, N0, base ortonormal de núcleo de T ortogonal, U1, UN0, base ortonormal de imagem de T, sigma 1, maior ou igual, sigma n, 0, maior que 0, tais que T de VI igual a sigma I, UI. Aliás, sigma I, UI. Tá legal? Então, até N0, tem aqui V1, VN0. Agora tem os caras daqui. Aqui eu posso achar uma base que completa essa. Então, aqui eu posso pegar e botar VN0 mais 1 até VN, unitários, ortogonais, que completa essa base aqui. E foda-se, todo mundo aqui vai em 0 mesmo. Tá? Então, os sigmas deles são 0. Né? Então, eu posso, na verdade, pegar ainda VN0 mais 1, VN, né? Também em núcleo de T, ortonormal, com, bom, T de VJ igual a 0 para todo J maior que N0. Ainda posso me dar o luxo aqui, de botar aqui ainda U N0 mais 1 até o M. E eu ainda posso dizer isso aqui, que o T de VJ é igual a 0 o J enquanto isso fizer sentido. Porque, claro, como o N é diferente de M, vai acabar uns antes dos outros. Então, isso é a SVD. Eu agora só tenho que botar isso de uma forma matricial. Mas eu tenho aqui uma base ortonormal do meu espaço todo, uma base ortonormal aqui, e que o primeiro cara aqui é elevado em sigma 1 vezes o primeiro cara daqui. O segundo em sigma 2, enquanto tiver sigma diferente de 0, quer dizer, enquanto... Né? Depois os outros são levados em 0. Então, eu posso escrever a matriz desse negócio. Entenderam aqui a história assim? Quer dizer, todo o macete aqui foi pegar o teorema do núcleo da imagem. O branco, não, o rosa vai no 0. Rosa vai no 0. Branco vai no branco aqui. Só que aqui eu peguei e botei um ortogonal a esse para completar. Podia. Então, eu criei as minhas bases. Quer dizer, como é que fica a matriz da minha transformação? A minha transformação vai fazer o seguinte, né? Depende do N ser maior que M ou M ser maior que N. Né? Então, você tem aqui M, vamos supor que o N é maior que M, tá? N. Então, você vem assim, sigma 1 até sigma N0. Aí, acabou aqui. Aqui é 0, 0. Aqui são os primeiros N0 caras aqui. Né? O T do V0 é sigma 1, o 0. O T de VN0 é sigma N0, o N0. Depois os outros são levados em 0. A matriz é essa. Agora você tem que fazer uma matriz ortogonal para transformar, trazer o cara da base canônica para essa daqui. E depois uma outra para
pegar esse cara e entregar na base canônica. Então, a minha matriz de T, claro, se o M fosse maior, fosse uma coisa assim, aí você podia até eventualmente, entendeu? Porque esse sigma N0, ele pode acabar aqui, pode ser que todos sejam positivos e acabe aqui, e aí sobram zeros aqui. Ou pode acontecer aqui de acabar aqui. Mas, de qualquer maneira, vai ser uma coisa assim, né? Sigma 1, sigma N0, 0, 0, 0, 0, 0. Eventualmente, isso pode vir até aqui e sobrar uns zeros aqui, esse pode vir até aqui e sobrar uns zeros ali. Mas é isso. Então, a minha T, a minha matriz de T, então imagina que a minha T é dada por uma certa matriz A. Minha matriz A. Essa matriz A, ela pega o cara na base canônica e entrega o T dele na base canônica. Então, pegou o cara na base canônica, transforma para a base dos V's. Então, é a mesma coisa, você pega aqui a base dos V's e, vamos dizer, pega essa matriz ortogonal. Aí bota aqui a matriz dos sigmas, que é essa assim, que tem aqui os sigmas, sigma 1, sigma N0, 0, 0, 0, e aqui a matriz dos U's. Não, a gente recebe o cara na base canônica. Aí escreve na base V. Para mim, eu pegaria o cara na base dos U's e entregaria na base dos V's, mas primeira vez que eu escrevi isso, meu colega Paulo Goldfeld disse, não, peraí, a tradição é que aqui é V e aqui é U. Aí eu mudei. Então, é isso, ó, a matriz A vira U, sigma, V transposta. Aliás, botar ortogonal, não, transposta aqui, né? V transposta, tá? Então, aqui você pega os V's que você achou lá para o domínio, faz a matriz com as colunas, pega os V's, em vez de botar nas colunas, você bota nas linhas. Aí tem a sua matriz sigma, que tem essa cara. E depois você multiplica pela matriz dos U's, que são, em princípio, são os T's dos V's divididos pelas suas normas, completados com os outros caras que são a escória lá, não serve para nada. Então isso, quer dizer, toda matriz, não importa se é quadrada, se não é quadrada, se escreve dessa maneira, com um produto assim. Repare que a minha abordagem é totalmente não matricial. No fim, eu traduzo em matrizes. É o contrário do Strang. No Strang sempre, aí a demonstração do negócio, ele não, porque lá na página 37, aí você vê lá que teve uma conta que parece que é a demonstração do negócio. Que é assim. Então, essa é a decomposição em valores singulares. É um pouco mais fácil que o teorema espectral. O teorema espectral é a mesma ideia, a demonstração, só que é menos natural. Porque essa ideia de pegar A de V, A de V, é muito natural, porque você está procurando o cara de maior norma na imagem. Enquanto que no caso do teorema espectral, você faz A de V escalar V. Um pouquinho menos evidente. Então, na próxima aula, eu acho que eu vou fazer... ou o teorema espectral... Não, tem uma coisa maravilhosa aqui, que é a propriedade crucial desse negócio, né? Que é um teorema do Schmidt. O Schmidt é aquele do processo de Gram-Schmidt. O processo de Gram-Schmidt, mas ele você tem a seguinte, pega o seguinte problema, você deu uma matriz A11, A1N, AM1, AMN, matriz enorme, tá?
aqui assim, tão grande quanto você queira, e não precisa ser quadrada nem nada. Aí você quer o seguinte, eu quero uma matriz de posto K. Essa matriz aqui pode ter um posto, sei lá, o menor entre M e N é o limite do posto dela. Então, tem um posto milhões. Assim, não, mas eu quero o posto 100. Eu quero uma matriz que, na verdade, eu só preciso de 100 colunas e o resto é tudo combinação linear. E eu quero uma matriz de posto 100 que seja a mais próxima possível dessa daqui, no sentido seguinte, né? Você vai pegar uma matriz assim, A11 barra, AN1 barra, A1, AM1 barra, A1N barra, AMN barra. E aí você quer o seguinte, que essa coisa minimize o somatório em IJ de AIJ menos AIJ barra. Vou botar a norma aqui, quadrada. Tá? Quer dizer, pensa isso aqui como um vetor de m vezes n coordenadas, isso aqui com outro m vezes n coordenadas, só que isso daqui está dado e esses caras aqui tem que estar vamos dizer, as colunas têm que estar num subespaço de dimensão K. E aí você quer que seja o mais próximo possível nesse sentido. Tem um cheiro, né, de compactação de arquivo, né? Tá legal? Por exemplo, você pode pensar, não é claro que isso seja a melhor ideia, mas você pode pensar isso aqui como sendo uma fotografia, e você diz, não, mas eu vou pegar, vou compactar, mas vou compactar dessa maneira. Eu quero uma fotografia aqui, mas o posto seja um pouquinho menor. E aí, isso ser o mais próximo possível nessa norma, que a norma raiz quadrada disso é razoável. E aí, fantástico. A melhor coisa que você pode fazer é pegar a SVD, aí você olha, está lá a sua matriz, sigma 1, sigma n0, 0, 0, 0, aqui você tem a sua V transposta, a sua U. Aí simplesmente faz o seguinte, trunca aqui, para aqui no sigma K e joga esse resto fora. E faz esse produto. É a melhor matriz que você pode conseguir para resolver esse problema. É o teorema do Schmidt. Então, acho que a gente podia tentar demonstrar ele na próxima aula. Eu fiz uma vez, sofri. Não, eu fiquei quebrando, eu pensei, vou demonstrar isso, quebrei a cabeça e tal, aí eu, depois de me fuder muito e tal, o melhor que eu consegui fazer foi a demonstração que ele mesmo tinha feito já, não consegui melhorar nada. Tá? Mas é legal, é um resultado bonitinho, porque tem outras normas que você pode usar, mas, de certa forma, você está dizendo também, né, em termos de dados, que se você, vamos dizer, se você quiser, você tem aqui os seus dados, então tem um monte de características que você está levando em consideração. Aí você diz, não, mas eu vou levar em consideração só K características, mas a característica não vai ser assim, a cor dos olhos ou a cor do cabelo, não, é uma certa combinação, né, que o cara, se tiver um certo tom de olhos castanhos com cabelos pichain escuros e tal, um certo alto valor, o outro não sei o que e tal, e aí essas combinações só vão te dar, vamos dizer, de todas as possíveis escolhas de K características, essas são as que vão conservar ao máximo as propriedades dos seus dados, né? Vamos dizer, as informações dos seus dados. Uma coisa assim meio caricata, mas porque é o que os caras de estatística chamam de análise de componentes principais,
Porque no caso da estatística, né, você vai procurar os caras de maior variância. Né, e aí você vai, variância é a norma ali. Então você vai pegar os caras que realmente fazem alguma coisa, tem algum impacto. Bom, então, a princípio, na próxima aula, vamos tentar demonstrar esse negócio aí.